Olá, olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje é o terceiro dia, né, de lives, de debates, de discussões que fazem parte da semana de debates sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Estamos aí no Maio Laranja, né, todos os anos, várias manifestações sociais, né, são realizadas em prol, né, desta causa, da causa da violência sexual contra crianças e adolescentes, e certamente eu, né, enquanto Lívia, pessoa física, eu, enquanto habilitar cursos e treinamentos, pessoa jurídica, não poderia em nenhuma hipótese deixar de participar desse hall de debates, desse hall de discussões. Hoje, né, nosso terceiro dia, teremos um convidado aqui, que pelo que vejo, né, acabou de adentrar neste recinto, digamos assim. Ele que é assistente social e advogado também, hoje vai estar falando aqui mais voltado mesmo, né, para a área do serviço social, contando para nós um pouco da sua experiência no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e outros tipos de violência também no hospital pediátrico onde ele trabalha. Conheço, né, o assistente social Ricardo, a gente meio que estuda juntos, né, fazemos mestrado juntos. Vamos falar um pouquinho mais sobre nós, né, eu e ele ao mesmo tempo falando, né, verbalizando, debatendo, assim, creio que é melhor. Eu garanto para vocês que ele tem uma excelente bagagem e a pesquisa dele também é voltada para essa temática. Então, nada melhor, né, do que uma pessoa com uma vasta experiência como o Ricardo falar conosco, tratar conosco acerca deste tema. Então, vejo que ele já está aqui online, até já me mandou um convite, está ansiosíssimo para poder entrar. Então tá, deixa eu aceitar o convite dele e vamos começar aqui o nosso bate-papo. De conteúdo, hein? O pessoal está curioso para saber como é que é, né, o universo do atendimento, né, das vítimas de violência no hospital pediátrico. Ricardo vai tirar todas as dúvidas para nós. Vai me dizer que você está trabalhando ou você está fazendo uma homenagem, né? Serviço social no hospital? Como que é isso daí? Oi, boa noite. Então, a roupa realmente é em homenagem, né, para parabenizar todos os assistentes sociais, todos e todas, e também os enfermeiros, né, que nós estamos no mês de comemorações, Ai, que né? lindo! Ai, amei, eu amei. Esse pessoal aí, com certeza, também amou, tenho certeza disso. Muito legal a sua homenagem, Ricardo. Parabéns. Representando duas categorias realmente, serviço social e a enfermagem foi dia 12 de maio, se eu não me engano, né? Posso me Isso, perder nas datas aqui. isso aí, dia 12, dia 15, dia do e da assistente social. É isso aí. Bom, dia 15 eu sei. Se eu falasse que eu não sabia, meu Deus do céu. Que vergonha que seria, né, para a categoria, para mim, na verdade, né? Mas não, dia 15 e dia 12 é o dia realmente dos nossos saudosos enfermeiros, que estão na linha de frente também, né? No que se trata de saúde, né? Eles também são figuras, enfim, uma categoria profissional extremamente importante. Meu querido, primeiramente, obrigada, muito obrigada mais uma vez. Já te agradeci várias vezes, né? A gente está se encontrando muito nos últimos dias. Obrigada por estar participando aqui da live. Para você não é um desafio falar, o desafio, na verdade, não é nem live, né? Tá aí, né, rotinariamente, dia a dia no hospital, né, de frente com as demandas que você bem enfrenta, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Tem muita, né, situação um tanto até caótica, né, para poder compartilhar com a gente. Mas, enfim, em primeiro lugar, agradeço muito a você, tá, por ter aceitado esse convite. E queria, desde já, vamos falar para as pessoas que a gente estuda junto, né? A gente faz mestrado junto, inclusive a nossa linha de pesquisa é um tanto parecida, né? Um ajuda o outro, né, por vezes, né, com textos, artigos, pergunta. Fizemos até uma parceria aí recentemente aí numa capacitação. E eu estou voltada para o atendimento, né, a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual na rede de apoio, nos órgãos de proteção como um todo. Em relação à sua pesquisa de mestrado, você está indo, é o quê? É voltada para a área hospitalar? Como que é? Conta um pouquinho para a gente, assim. Vamos trazer um Isso, pouquinho dessa realidade. na verdade, o nosso trabalho ele se complementa, né? Eu vou só me apresentar um pouquinho, né, que Sim. você me apresentou, eu vou trazer um pouco da minha história, da minha bagagem de vida, para poder, para as pessoas que não me conhecem, saber um pouco mais sobre mim, né? Eu sou assistente social, também sou advogado, eu sou especialista em atenção em saúde da pessoa idosa, tá? Estou falando de criança e adolescente. Depois eu vou explicar para vocês porque eu iniciei lá na pessoa idosa.
Depois, né, fiz algumas pós-graduações, dentre elas, Direito de Família e Direito da Infância e Juventude, certo? Aí agora estou fazendo mestrado, né, em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local na EMESCAM, onde eu tenho minha colega aqui, que estamos trabalhando um tema bem próximo. Não é? Então, eu comecei estudando idoso, enquanto assistente social. Eu percebi o quê? Que todo idoso, ele um dia foi criança. Ou seja, não tem como passar, chegar idoso, ser criança e adolescente. E eu percebi também que muitas dessas pessoas, elas traziam marcas de violências da infância. Aí eu parei, não, peraí, eu vou ter que voltar lá, certo? Eu tenho que conhecer onde é que está se iniciando isso, para ver os prejuízos, onde é que está chegando. Aí eu, nas minhas falas, né, nas minhas palestras, minhas capacitações, eu costumo já dizer o seguinte, que a violência, quando ela é cometida contra criança e adolescente, quando ela não mata, ela deixa cicatrizes. Tá? E às vezes cicatrizes, essa ferida, né, na verdade, ela não chega a cicatrizar. Quando não é bem trabalhado, quando não se tem um acompanhamento psicológico, que boa parte não tem, infelizmente, essa ferida ela é constantemente arranhada. Ou seja, você se sente ofendido principalmente quando é violência sexual. Né? Quando você ouve a pessoa que sofreu o abuso, sofreu a violência, ela ouve sobre o assunto, ela sempre retorna àquele momento que ela passou. Ou seja, ela passa a vida toda sofrendo. Né? São as cicatrizes que ficam, são as feridas. Tá? Aí, por isso que eu falo, para entender o idoso, eu tive que voltar lá na infância e fiquei na infância. Não é? Trabalhei já com pessoas com dependentes químicas, pessoas em situação de rua, trabalhei também com adultos, pessoas com câncer e me encontrei trabalhando com crianças e adolescentes. É fácil? Não é. É um desafio diário, né? Porque assim a gente sente ver um adulto ou um idoso com uma dor, ele sabe dizer, eu estou sentindo, está doente aqui. A criança às vezes não. E é muito difícil. Depende do outro, a criança, para poder estar solucionando seus problemas. Né? Aí, diante disso, a minha experiência atualmente, eu trabalho em um hospital, eu sou funcionário público também, e trabalho em um hospital público pediátrico na capital do Espírito Santo, né, em Vitória. Aí, Ricardo, por que você decidiu estudar a violência sexual de criança e adolescente? Tá? Deixando claro para vocês que quando a gente estuda a violência sexual de criança e adolescente, a gente não estuda só essa violência. A gente tem que estudar todos os tipos de violência para chegar nessa ramificação. Ou seja, a gente estudou outros tipos de violência, e não só a violência. A gente tem que trazer todo um contexto, essa criança, qual o contexto que ela está inserida. A gente tem que entender um pouco de família, sabe? Quem é os membros daquela família? É o quê? São pessoas, tem mulher, tem homem, tem idoso. Vocês estão entendendo? Assim, que tudo tem ligação, tudo que eu estudei, até hoje, eles me ajudam a ter um atendimento mais qualificado. Não é? Aí eu tenho que entender de onde é que essa criança vem. Essa criança, os pais dela têm condições? Esses pais são alfabetizados? Qual a escolaridade desses pais? Qual é a casa que ele reside? Qual é o tipo de estrutura? Tem saneamento básico? Não tem? Tudo isso ele vai nos ajudar a entender quem é essa criança adolescente. Que eu costumo falar o seguinte, quando chega lá no hospital para mim uma demanda ou atendimento, aquilo é apenas a ponta do iceberg. E é preciso o seu profissional que ele esteja comprometido, certo? Para poder atender aquela demanda de uma forma qualificada. A gente tem que estar bem capacitado para acolher, para prestar um atendimento humanizado. Porque a gente sabe que tem todo tipo de profissional. Pode chegar uma demanda para mim de uma criança com violência, que sofreu violência, eu posso dizer, tá, é mais uma. Certo? Tá bom. Converso com a mãe, eu converso com a criança e libero. Simplesmente assim. Mas, se eu for um profissional comprometido, o que é que eu vou fazer? Não. Essa criança está sofrendo. E lembrando que essa criança hoje, amanhã ela vai ser um adolescente, ou esse adolescente que eu atendi, amanhã vai ser um adulto. E eu, enquanto profissional, eu tenho como salvar essa vida. As pessoas têm o
Não, perfeito, perfeito. Se eu deixar, você vai falando até 10 horas da noite. Eu vou falar mesmo. Então, vamos então delimitar as discussões, que é bom que a gente começa fracionando um pouco os temas. Você está trazendo várias questões aí de extrema importância, que são, independentemente de estar na área hospitalar, por exemplo, o assistente social tem que fazer um estudo social, realmente compreender todo o entorno, né, sociofamiliar dessa criança, desse adolescente. Você começou a trazer também algumas questões do âmbito profissional, que pode vir, né, algumas atuações equivocadas, causar uma violência institucional / revitimização nessa criança. Então, são vários elementos que é importante sim a gente falar, mas vamos fracionar, que assim acho que vai ficar melhor a discussão e as pessoas compreenderem. Porque se deixar, você vai falando e a gente quer realmente que você pare. Mas vamos fracionando, né, devagarinho os temas. Então, beleza. Então, realmente, né, a nossa área de pesquisa se complementa, né? Torno em relação às políticas públicas como um todo, você está mais voltada para a questão hospitalar, e como a gente falou uma vez, né? Eu atendo aqui e vou mandar para você aí, para você poder analisar o todo como é que vai ser esse atendimento. Porque, de fato, a saúde também é um meio, né, de identificação da violência, como a escola, por exemplo, que a gente bem vislumbrou. E a saúde, né, tanto o hospital como o CAPS também. Na live que a gente teve com a psicóloga Ana na semana passada, onde ela bem fundamentou que nos encaminhamentos da rede chegam para o CAPS casos de automutilação, de tentativa de suicídio, quando vai ver é o quê? É violência sexual. Então, realmente, há vários aspectos, né, das políticas públicas podem, de fato, se o profissional bem capacitado, identificar que está acontecendo, né, que está ocorrendo esse tipo de violência. Ok. Então, parabéns também, né, você começou no eu não sabia desse detalhe, começou no idoso, aí voltou, né, para a infância e juventude para compreender a terceira idade. Muito bacana, genial a sua ideia, a sua proposta, assim, né, de capacitação, digamos, né, de ampliação do conhecimento. E aí você gostou, né, da infância e juventude e aí prosseguiu. Bacana. Vamos falar um pouquinho, então, como você bem está prestando essa homenagem, né, em relação ao serviço social, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre as atribuições do serviço social no âmbito hospitalar, onde você trabalha, porque muitos profissionais não sabem. A área do serviço social é tão vasta, tão ampla. Eu, por exemplo, assim, até um tempo atrás surgiu um processo seletivo para trabalhar em um hospital. Não fazia ideia. O que faz um assistente social lá? Porque visita a gente sabe que não dá tempo de fazer. Então, quais são as ações específicas lá dentro? Queria que você comentasse rapidamente um pouquinho sobre isso. Certo. E só trazendo rapidinho que esses temas daqui, a gente ficar 5 dias falando sem parar, tá bom? No hospital, a gente tem um problema, não é, a respeito do conhecimento da própria profissão do serviço social. O que é que um assistente social faz? A maioria dos profissionais que ali estão, sem ser o assistente social, eles não sabem o que é que a gente faz. Inclusive, tem alguns profissionais que não sabem o que é que ele faz e acabam apenas reproduzindo, certo? O que os outros... Eu entrei na instituição hoje, mas se você já está lá, como é que você trabalha? Eu vou apenas repetindo aquilo, acaba sendo um trabalho repetitivo, tá? Que não deveria ser assim, mas vamos lá. No hospital, o serviço social, não vou falar especificamente do meu, tá? Algumas coisas que eu vou trazer dele, mas, em geral, que eu tenho experiências em alguns outros hospitais também. Geralmente, em um hospital, o assistente social, eu falo que ele está mais para atender os familiares, certo? Do que o próprio paciente. Lembrando que a gente atendendo os familiares, os acompanhantes, a gente também está prestando um atendimento, tá? Não quer dizer que a gente não atenda aquele paciente, tá? A gente faz o quê? Prestamos orientações para esses familiares. Geralmente chegou no hospital, o que o assistente social vai fazer? Vai orientar sobre as normas e rotinas do hospital, horário de visita. Às vezes tem na entrada de um hospital, mas muitas das vezes, dependendo do público, a gente vai ter que ter um atendimento diferenciado, porque eu, na rede pública de saúde, também trabalhei na rede particular, é muito diferente o público. Às vezes você fala 1, 2, 3, 4 vezes, a pessoa é analfabeta, certo? Ela não tem o conhecimento, você falta desenhar realmente, e é uma dificuldade. Mas a gente acolhe, né, esse paciente com o seu familiar, explica como funciona o hospital, e isso é nos melhores do mundo, tá? Porque às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente acolhe, vê quais são as necessidades, que às vezes ele chega com uma demanda, como eu falei anteriormente.
Só que as demandas deles são outras, estão para além da saúde, e diante dessa demanda, né, dessa escuta que a gente faz, uma escuta especializada e humanizada, a gente vai detectar o que a gente pode fazer, certo, para estar encaminhando. Muitas das vezes, esse primeiro atendimento, ele rebate o encaminhamento para a rede, porque o paciente, com o seu acompanhante, ele chega com a demanda de saúde. Mas se eu for ouvir, se eu for atender, eu percebo que aquela queda, ela está aliada a outros problemas sociais, certo? Aí eu vou ver lá, assim, mas você caiu como? Não, eu caí porque quebrou lá a tábua da palafita. Opa, então você mora na palafita? Entendeu? E às vezes chega lá com a demanda, eu caí. Aí eu assim, mas como foi cair? Não, eu estava na cama e caí. Aí a gente vai ouvindo e percebe que às vezes aquilo não foi uma queda, aquilo foi uma violência, certo? Algumas vezes, não, aí você começa a conversar com ele, não, eu estava, posso contar para você, você começa, dependendo do profissional, você vai criando aquele vínculo com ele. Só que você tem que estar preparado. Você tem que passar confiança para quem você está atendendo. Ou a mãe, ou o familiar, o próprio paciente, ele vai dizer, não, eu vou contar a verdade para o senhor, eu não gosto disso, eu vou contar para você. Na verdade, aconteceu isso, a pessoa estava tentando me pegar e eu fugi dela. Aí você vai criando aquele vínculo e você descobre. Ou seja, às vezes uma furadinha no pé, um corte, certo? Que vinha dar uma sutura. Se o assistente atende e ele aprofunda, ele pode ver que ali tem violência algo por trás. E como eu falei, possa ser que também passe, chegou, não vai nem para o serviço social, porque alguns profissionais não têm essa visão ampla. Chegou com corte, então vamos fazer o quê? Vamos dar um ponto e dar alta. Certo? Ricardo, deu para perceber que vocês perguntam e por vezes a pessoa já chega e já fala de antemão, né? Se tiver assim, de repente não tiver ninguém perto, enfim, só o usuário e você. Você está falando em relação a adultos, ou também a criança e adolescente chega e já conta já o que de fato aconteceu, ou não, é mais fácil com os adultos mesmo? Então, vai depender do tipo de atendimento. Por exemplo, eu, enquanto profissional, algumas das vezes eu prefiro não ouvir a criança e o adolescente para evitar a revitimização, né, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Aí, às vezes, eu prefiro ouvir o adulto. Só que, como eu falei, todas as minhas formações, elas me ajudam, às vezes, a entender e descobrir se a pessoa está escondendo algo ou, às vezes, está realmente mentindo. Entendeu? Aí, diante daquilo, eu falei, essa questão da experiência de toda para a gente estar prestando um atendimento integral de qualidade. Você está falando, então, que são as suas capacitações que estão, na verdade, te auxiliando para isso, porque se for ver no âmbito hospitalar de uma forma geral, talvez isso vai ver mais o interesse do profissional em se capacitar, ou não. Adentrando no âmbito hospitalar, essas questões também são colocadas para o serviço social e para os demais profissionais. A questão da violência em si é muito trabalhado isso no hospital? Então, a gente não é nenhum segredo, né? Que hoje a gente tem uma estrutura hospitalar, em geral, no Brasil, que nós temos bastante problemas, falta de estrutura, falta de profissionais, é uma demanda muito alta, né, de atendimento e causa estresse no profissional, certo? Aí, muitas das vezes, infelizmente, o profissional ele não tem nem tempo de fazer esse atendimento, esse acolhimento. Imagina você tem 10, 15 pacientes te esperando. E um acolhimento, um atendimento bem feito de serviço social, ele pode levar 10 minutos, como pode passar uma hora e meia. Entendeu? Mas eu te falo, como é que eu vou ficar uma hora que eu sei que tem 10, 12 e aquela filha só vai crescer? Então, a própria estrutura, ela às vezes não permite que a gente preste esse atendimento qualificado, que é o desejado, né? E, infelizmente, a gente sofre com isso, mas é o que a gente tem. Eu não posso atender um paciente 2 horas, uma hora e meia, e a filha for crescendo, vai começar reclamações, tudo isso, e com isso, o atendimento que era para ser humanizado completo, ele acaba sendo incompleto. Triste ouvir isso, né? Interessante. Você chama vários profissionais de vertentes diferentes. Tudo faz parte das políticas públicas, mas são locais diferentes e todo mundo fala a mesma coisa. Você no hospital está lá, quietinho, no seu canto,
você não tem uma relação com as políticas públicas profissionais que estão aqui fora. Mas você vai encaminhar, a relação de vocês é referência, né? Não tem uma Isso, contra-referência, só referência, né? isso. Mas, tipo, tudo, é sempre a mesma fala, sempre o mesmo discurso. E aí fica a lacuna, meu Deus do céu. Os nossos impostos vão para onde? Para onde vai o dinheiro? Nossa, que desafio, tá? Desafio danado. Assim como, né, a Thaís na semana passada, a Ana na semana passada, meu querido, por favor, se cuide para você não pirar, tá? Se cuida. E continua se capacitando para você fazer realmente essas abordagens aí maravilhosas que eu sei que você faz. Vamos delimitando agora, falando sobre a violência sexual. Como é que os casos têm chegado, geralmente, aí no hospital? Os casos de violência sexual. Como que tem chegado aí no hospital? Então, eu posso também já dividir em dois parâmetros. Como eu estou no hospital há aproximadamente 5, 6 anos, eu percebo essa diferença antes da pandemia e após a pandemia. A diferença desses tipos de violência, não é? Geralmente, eu falo a diferença dos profissionais de saúde, principalmente eu no pronto-socorro, é que enquanto os outros serviços eles atendem, o paciente já está limpinho, o paciente já está mais tranquilizado, e eu no pronto-socorro eu atendo o paciente ainda sangrando, entendeu? Acabou de acontecer a violência, leva direto para o hospital. Ou seja, o impacto ele é maior, a pessoa está em sofrimento, está desesperada. Não só o próprio paciente, mas os próprios familiares. Né? Aí é uma diferença que eu trago. Tá? E nesse atendimento que a gente presta para ele, como eu falei com você, até complementa cada pergunta que você está fazendo, bom que uma complementa a outra. Nós temos diversos profissionais que atendem, como eu falei com vocês, nem todos estão capacitados para prestar esse atendimento, certo? A criança chega lá, como eu te falei, às vezes chegam com uma demanda que não é de violência, caiu na escola ou aconteceu isso, e lá durante o atendimento, às vezes o médico ou o assistente social verifica e desconfia, certo? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Em caso de suspeita e confirmação de maus tratos, notifica o Conselho Tutelar. Eu não tenho que ter certeza. Se eu desconfiar, se eu achar ali, ó, tem algo de estranho, tem algo diferente, então eu vou notificar. Na dúvida, é melhor tentar proteger, certo? Aí vai lá, se às vezes não passou pelo serviço social, mas foi no médico. Aí o médico vai lá, está desconfiado. Isso aqui não é só isso que a mãe está falando, que o pai está falando, que o vizinho está falando. Tem algo além, chama o serviço social. Aí encaminha para o serviço social. Ou às vezes já chega realmente os casos, como eu falei, chega sangrando, ou a polícia está trazendo, certo? Que já vem descobrir naquele momento a pessoa estava violentando aquela criança, né? Ou acha que viu alguma coisa, e chega para a gente e a gente vai fazer o atendimento e dar o encaminhamento. Só deixando claro que os casos de violência, né, envolvendo criança e adolescente, os casos que o serviço social ele sempre é demandado. Alguns outros problemáticos que chegam lá, às vezes não, mas se foi violência de criança e adolescente, o serviço social vai ser acionado de qualquer forma. Nossa senhora, várias formas, várias maneiras, né? E aí tá, nessa situação de suspeita, né? Ah, suspeitou, já vamos encaminhar. Como é que esse fluxo dentro do hospital? Porque aí a equipe foi, passaram para vocês, aí vocês acionam o conselho tutelar, já chama a polícia. Como que se dá esse entorno todo? E tem uma questão também que você tinha até mencionado, talvez você já tenha respondido, né, a pergunta por conta, né, da grande número de usuários para atender e poucos profissionais, né? De aquela situação que às vezes a vítima sai do hospital sem que vocês tenham acionado a polícia militar. Em quais situações que isso acontece? Então, como eu falei, às vezes a falta de profissional, certo? O profissional, digamos, você tem lá 100, 150 leitos. Você tem um profissional para atender o hospital todo. Aí, imagina, tem diversas situações no hospital, não só o caso de violência. Digamos, tem um óbito. Esse profissional, ele foi atender o óbito, certo? Enquanto ele está atendendo o óbito, também a gente não pode dizer se vai ser 10 minutos, se vai ter 20, vai depender, cada caso é um caso. Às vezes esse paciente, ele entrou, certo? E ele teve alta e nem passou pelo serviço social.
Às vezes o serviço social ele foi até convocado, mas o serviço social tem aquela questão. E aí, o que é que eu faço? Às vezes, quando você é início de carreira, você fica naquele desespero. E, meu Deus, o que é que eu faço? Entendeu? Só que com o tempo você vai aprendendo. Tipo, eu não posso, eu estou acolhendo aqui um familiar, dois familiares, a mãe e o pai de uma criança que veio a óbito. Eu não posso deixar ela aqui chorando e partir descer para o pronto-socorro para atender. Entendeu? Aí, nesse meio tempo, às vezes, acaba que o paciente ele tem alta, alguns casos não, o paciente fica lá aguardando, só vai ter alta depois que passar pelo serviço social. Tá? Mas não são todos os casos, são poucos que eles vão embora, né? Ou quando não é detectado pelos profissionais, certo? Ou então, realmente, quando tem uma demora, o profissional ele não tem como atender aquela demanda. Infelizmente, ainda acontece e é muito triste. A gente fica se sentindo, às vezes, impotente, né? Só que a gente tem que internalizar, tipo assim, a culpa não é minha. Como eu te falei, só quem salva a vida de uma pessoa não é o médico. Se eu ouço que um problema de um paciente, de um familiar, com as orientações, eu também posso salvar a vida deles. O que é interessante, está chegando alguns comentários aí de profissionais que conhecem você, ou pessoas, enfim, não sei. Sei que tem primo seu aí, ei, primo, não sei o quê, e tem outras pessoas falando de você como assistente social. Vou fazer um comentário aqui também, porque o que eu acho interessante nas suas respostas, é importante a gente destacar que realmente faz de você um profissional diferenciado, porque você fala a verdade, você não enrola. Você está trazendo para nós aqui a realidade total do ambiente onde você atua. Olha só, sou humanizado, me capacito, dou o melhor de mim, procuro fazer de tudo para não pirar e eu não tenho condições de trabalho. Muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e tal, e fica aquela coisa, aquele disse-me-disse, aquela coisa que tá um caos danado, mas tenta disfarçar a situação. A melhor forma que a gente tem realmente de tentar mudar uma realidade é falar o que está acontecendo, é expor o que acontece. Então, assim, acho que é bom a gente dar uma pausa aqui, e eu faço jus também, né, os comentários que estão chegando aqui agora, de parabenizar você pelo seu profissionalismo, porque você está sendo muito profissional, chegar aqui e expor tudo que você está expondo. Eu conheço você também do mestrado, você já fala pra caramba, por isso que a gente teve essa parceria assim imediata, porque deu para conhecer de fato o seu coração. Então, eu não conhecia a fundo a realidade do hospital. Eu conheço você enquanto aluno, né, colega de mestrado, mas enquanto assistente social do hospital, não. E me admira muito, tá? Sim, eu estou me sentindo admirada, representando as pessoas que estão falando aqui de você, comentando sobre você, realmente, tá? Você faz a diferença mesmo no hospital. Tanto faz a diferença que chega aqui e fala a verdade, como você está falando para a gente agora. Parabéns. Ricardo, como que é essa questão da orientação e do atendimento às famílias das vítimas? Porque, assim, há uma suspeita ali, caramba, há uma suspeita. E às vezes a suspeita, né? A gente levando em consideração as estatísticas, quem que é o principal, né, agressor sexual, ele está dentro da família, pode ser o padrasto, o pai, outros familiares. Como fazer o atendimento ou dar uma orientação à família dessas possíveis vítimas? Então, é algo muito complexo, a gente tem que ter um manejo muito bom, tá? Porque senão eles acabam achando que, assim, nós estamos... às vezes a família sabe, né, que a criança está sofrendo violência, mas eles escondem porque, assim, você dizer que seu filho está sofrendo violência sexual é você expor uma fragilidade da sua própria família, certo? Muitos sabem e eles escondem. Só que, como você falou, o profissional ele tem que estar bem capacitado, porque ele pode deixar passar. Ele, não vou abordar isso, entendeu? Porque vai ser constrangedor, ou então você vai fazer a abordagem. Infelizmente ou felizmente, você vai ter que trazer para um local apropriado, certo? Até que tem a questão do sigilo profissional, né? Que a gente, no serviço social, o sigilo profissional, ele é um direito do usuário e um dever do profissional. Eu não posso também fazer um atendimento na frente de todo mundo. O que aconteceu com ele? Quem foi que fez isso? Mãe, está com suspeita de abuso. Tá? Eu tenho que levar ele para um lugar reservado, o profissional, geralmente o familiar, e perguntar. Daí a importância daquela escuta humanizada, certo? De perguntar.
E aí, onde é que vive, com quem vive, quais são as condições. Até porque, muitas das vezes, os outros profissionais ou pessoas que não estão capacitadas, elas costumam julgar, certo? Fazer um pré-julgamento. Só que, às vezes, a gente está lidando com a vítima. Às vezes, aquele familiar que eu estou atendendo também é vítima. Tá? E, às vezes, vítima de quem? Do próprio Estado. Se o Estado não te forneceu... Aí, a mãe, por exemplo, eu vejo muito isso. A mãe que tem 2 filhos, 3 filhos, o esposo foi embora e deixou ela sozinha. A mulher tem que trabalhar para poder sustentar os filhos. O pai não paga pensão. Essas crianças ficam uma criança tomando conta de outra. Infelizmente não pode. Mas a gente tem creche suficiente? Não tem. Aí eu escuto comentários. Ah, mas aí, ó, deixou o filho sozinho, a culpa é da mãe. Não, gente, não, a gente não pode fazer isso. Por isso que eu tenho que ouvir e ver o que é que eu vou registrar. Certo? Como eu falei, a importância do meu registro. Eu posso salvar vidas, mas eu também posso destruir vidas. Certo? E já teve casos de eu atender lá, o pai chegou lá, no caso de violência, rindo o tempo todo. Eu ouvi o pai, ouvi a mãe, ouvi a avó. 3 histórias totalmente diferentes, liguei para a polícia, os 3 foram presos. E aí, como é que eu estou com uma criança, com o seu filho? Como é que eu levo meu filho para um hospital? Meu filho foi vítima de violência sexual e eu estou rindo. Uma criança de menos de 1 ano de idade. Isso assim, não é momento para rir e 3 histórias divergentes. Tá? Eu, enquanto profissional, eu peguei, não, vou usar minha expertise, chama ele, ouve um de cada vez, história totalmente diferente. Tá? Aí eu fiz, não. Aí eu chamei a polícia. Eles sabem, né? Que é o perigo. E assim, a culpa foi quem? Foi o assistente social que chamou a polícia. Entendeu? E chama eles e fala, olha, isso aqui, você deixa claro para eles, eu sempre deixo claro. Olha, aconteceu isso e isso, a demanda que chegou, vocês explicaram isso, isso e isso. Esse caso ele vai ser encaminhado para determinado local, certo? Não é porque é vocês, deixando claro, independente se for você, se for outra família, vai ter que ter a mesma condução, certo? O caso vai ter que ser encaminhado para o DML, para a polícia, ou para o conselho tutelar. Aí eu até falo, se eu não fizer isso agora, o seu prontuário ele vai voltar e outro profissional, ou eu vou ter que fazer novamente. Aí só vou deixar claro para você, tá, que a conduta é essa. Aí, às vezes, um não gosta, né? Não, mas o meu filho, ninguém fez isso, com ele, e estão inventando coisas, a gente faz. Então, como a gente tem que proteger a criança, aí eu falo com eles, não, eu não estou, o profissional lá, o serviço social, eu não estou preocupado quem foi que abusou, quem foi que violentou, se foi a mãe, se foi o pai, se foi o tio, mas eu quero proteger aquela criança. Tá? Quem vai atrás depois é a justiça e a polícia. Não vai ser a gente, eu não tenho que estar preocupado quem foi, certo? Se eles revelarem, ó, foi o tio, foi o irmão, eu vou lá revelar, eu vou relatar, segundo informações e tal, suspeito que foi tal pessoa. Tá? Mas aquilo para mim não tem, não tem uma relevância muito grande. Certo, senhora? Perfeito, perfeito, senhor. Senhor doutor. Ele é advogado, né? Então tem que falar doutor, mas hoje é só assistente social. O assistente social só depois se tiver seu doutorado, tá? Você vai chegar lá ainda. Chegaremos, se Deus quiser, e juntos. Você vai me levar junto com você. Vai me dar os seus contatos. Bom, brincadeiras à parte, 3 perguntinhas. O Rofuper fez uma pergunta aqui, mas antes de você responder a dele, vou pegar esse gancho a partir do que você acabou de colocar agora. 2 questões. Primeiro, em relação à sua denúncia. Estava conversando com uma convidada, né? Amanhã a convidada da live vai falar, em relação à questão do âmbito escolar, né? Da identificação da violência no âmbito escolar, que por vezes alguns professores têm medo de denunciar no sentido de conhecer os familiares. Mas assim, a denúncia, às vezes, ele pode não expor, ele pode contar, a direção vai e encaminha, não precisa o nome dele aparecer. Mas você está na linha de frente ali, tete a tete, a família sabe que é você. Então, assim, tem que ter muita coragem, né, para fazer isso. Mas não é coragem, é ética também. Mas, querendo ou não, a coragem vem no meio, porque muitos profissionais têm medo. Teve já alguma situação de ameaça com você ou não? Como que é essa realidade para você? Você vai mesmo de frente ao nosso código de ética, meu dever, minha obrigação, tem que proteger e só isso que importa. Como que é essa realidade para você? Então, tem, como eu falei, geralmente o hospital público, a demanda
A gente atende geralmente pessoas de classe subalterna mesmo, pessoas mais pobres. Até porque quando a violência, voltando novamente à violência, ela ocorre em todas as classes sociais. A violência ela é de classe, ela é de gênero, não é? Porque independente, né, de onde essa criança, esse adolescente ela esteja, ele vai sofrer ou ela vai sofrer violência. No entanto, quanto mais condições financeiras a família tem, mais escondido aquela violência vai ficar, certo? Quando acontece uma violência com a criança ou adolescente de classe média alta, o que acontece? Eles vão contratar profissionais, tá? E esses profissionais, eles vão estar ali para atender só aquele paciente. Esses profissionais, geralmente, eles não conversam com a rede, eles vão ficar para ele aquele atendimento. Até porque o sigilo, eu estou lhe pagando, certo? Eu não quero que esse assunto saia daqui, certo? E a rede acaba não conhecendo. Por isso que eu falo, a pessoa com menos condições, ela é que acaba chegando para mim, para o atendimento. E assim, já vi casos de ameaça, de profissional ter que ficar 15 dias sem ir trabalhar, de ter que estar se escondendo por causa disso. Comigo ainda não aconteceu isso, tá? Mas assim, tem casos que você vê que eles querem, as pessoas, eles criam aquela revolta, mas com a minha experiência eu já consigo colocá-los assim no patamar, dizer assim, ó, não, tipo, não sou eu, porque o problema é que ele pensa, ó, é ele que está fazendo isso, para deixar claro que não sou eu, Ricardo, o assistente social, eu estou fazendo aquilo em nome do Estado, certo? Querendo proteger a criança, certo? Aí, assim, ele entende, aí ele vai dizer, não, mas se não for ele, o outro que vai entrar vai fazer, certo? Aí eles não têm como. Sim. Mas, É assim, muito. é muito, muito importante o que você falou, sabe por quê? Porque isso eu trago da minha bagagem. Porque quando eu iniciei, eu tinha medo, tá? E os profissionais têm medo. E só trazer o direito ele me deu um poder, uma força, que, assim, já chegou policiais lá, enfrentando a gente, gritando, falando alto, e você com medo, ai meu Deus, eu vai empreender. Só que não, hoje, com o conhecimento de direito, que a gente fala que tudo agrega, eu enfrento qualquer pessoa, pode chegar, se eu tiver certo, se a pessoa vir chegar, olha isso, com o meu conhecimento eu posso fazer o quê? Eu vou usar de estratégias. Se eu sei que a pessoa está gritando, está revoltada, eu não vou discutir com a pessoa que está revoltada, até porque tem minha integridade física. Deixa ela acalmar, ou então simplesmente eu não escuto. Porque enquanto uma pessoa está gritando, não tem diálogo, certo? A chance da pessoa não me ouvir vai ser muito grande e até realmente partir para uma agressão. Aí o profissional realmente tem que estar capacitado para saber quando é que ele vai e quando é que ele volta. Já várias vezes os outros profissionais falam assim, ó, tá tendo uma briga lá mesmo de mãe ou com outro profissional, aí tá brigando, chama assistente social. Aí eu falo assim, mas eu não sou segurança, chama a polícia. Você entendeu? Como se fosse assim, ah, vai salvar aqui, vai acabar com a briga. E não é bem assim, certo? Aí a gente aprende, né, com a prática, os passos, quando é que eu posso ir, e às vezes eu tenho que voltar realmente. Vai ter casos que eu não vou atender. Se eu sei que é uma pessoa que está muito revoltada, está gritando, mas eu consigo entender que, às vezes, aquela briga ali, ele está querendo esconder algo, certo? Que está prejudicando muito a criança, eu ligo para a polícia. Rapidinho ele acalma. Entendeu? Se não for falar comigo, ele vai falar com a polícia em outro momento. Porque assim não vai ser ameaçando os profissionais que você vai conseguir fugir das ameaças. Perfeito. Tá bom? Não, bom não, tá perfeito. Tá ótimo, excelente. É interessante, você falou da segunda pergunta que eu ia fazer. A polícia, então, eles questionam algumas ligações que vocês fazem, algumas chamadas que vocês fazem. Como é que é essa relação com vocês, a polícia? Eles atendem prontamente ou, pô, me chamou aqui para isso e tal? Como que é isso daí? Gente, a minha experiência com a polícia tem sido muito boa. Ah, Tá? que bom. Geralmente eu ligo, é porque assim, quando o fato envolve criança e adolescente, principalmente criança, choca. E é outra coisa, se o policial ele tem filho, ele tem filha, isso é um ponto bom e um ponto ruim. Que eu percebo, os profissionais, às vezes quando chega lá uma denúncia, ele já atende com raiva.
Já pega o ódio como se fosse assim, ah, se fosse com meu filho, ah, pode ser com meu filho que está lá em casa, ele já vem assim com todo o gosto de todo veneno, Fazer entendeu? Tipo, justiça. é isso aí, fazer justiça. Só que é assim, aquilo que eu falei, a importância do profissional estar capacitado para você ver aquilo que chega à ponta do iceberg, tá? Porque, só trazendo um exemplo, eu já atendi caso da criança que a mãe trouxe, que o pai fez isso, que fez aquilo, mas na verdade, depois que eu fiz vários atendimentos, era o quê? O pai separou da mãe, a mãe estava querendo se vingar do pai. Imagina, eu pego, eu culpabilizo uma pessoa que recebe uma denúncia, para você limpar a sua imagem depois é bem difícil. E tem, infelizmente, esses casos. Tá? Mas tem policiais que chegam e falam, já chegam, não, quem foi que fez isso, entendeu? Só que assim, você conversa com o policial, e aqui você tem que ter um conhecimento para poder prestar um atendimento de qualidade, porque senão você acaba levado pela emoção dos outros profissionais. Tá? Às vezes a demanda chega para você assim, Ricardo, chegou vítima de estupro, é safado. Ou então os próprios profissionais, eles acabam dizendo assim, chega um adolescente, mas olha a roupa que a mãe tava, olha a roupa que o pai tava. Ou seja, os profissionais, até também, todos, eu tô falando, geral, tá? Todas as categorias. Eles acabam fazendo julgamento. Como se fosse assim, ah tá, então mereceu. Tava pedindo para ser abusado, tava pedindo para sofrer violência. E o caminho não é bem por aí. Tá? Mas assim, como respondendo, geralmente quando a gente convoca a polícia, eles chegam bem rápido. 30 minutos, uma hora, devido até à localidade também, né, de onde fica o hospital, e é bem fácil. Quando envolve criança e adolescente, eu não demoro 2, 3 horas, não, aguardando, não. Perfeito. Vamos responder então agora, você, a pergunta do Rofupê, não sei se é assim que se pronuncia, que ele disse o seguinte: gostaria de saber qual é a melhor forma de trazer para uma criança, explicando os riscos sem causar nelas o medo excessivo de um familiar. Você compreendeu? Entendeu? Compreendi, sim. Então, o que acontece? Primeiro é importante a gente falar que criança, as pessoas falam, mas não sabem. Acha que criança é até 18 anos. Inclusive, tem mães, né, que tem um filho, aí fala, eu tenho uma criança em casa. Qual é a idade da sua criança? 28 anos. A criança, a gente trata como o Estatuto da Criança e Adolescente, é o parâmetro que nós utilizamos, é aquela pessoa até 12 anos incompletos. Certo? Completou 12 anos até 18 é adolescente. Só que nós temos diversos tipos de abordagem. E aí, como é que eu vou falar para uma criança sobre violência geral, sobre violência sexual? Tá? Isso vai depender muito da idade da criança, tá? Do contexto familiar, porque eu falo que isso é algo muito complexo. Eu pergunto, os profissionais, como eu já citei, não só do meu hospital, mas de toda fazendo meus estudos, eu percebo o seguinte, os profissionais em geral, grande maioria, se ele não for um profissional capacitado especificamente para uma equipe especializada, ele vai prestar um atendimento que ele acaba revitimizando, certo? Ou seja, eu, enquanto profissional, se eu não sei lidar com aquela questão, às vezes acho que sabe, mas não sabe, certo? Imagina, só se coloca, eu que fiz uma faculdade, estudei, fiz uma faculdade, fiz pós-graduação, eu atendo aquela criança e não sei dar um atendimento de qualidade, não sei abordar, não sei falar sobre o assunto. Aí, o que é que você acha de uma família que às vezes estudou até primeira série, segunda, quarta, quinta série, não teve nenhuma educação sexual por parte dos pais, certo? Você acha que essa pessoa ela está preparada para conversar com a criança? Filho, olha, não é assim, é assim. Não, o que eu escuto das mães é o seguinte, não, se alguém tocar em você, você faz isso, já começa gritando, a criança já fica com medo, certo? Por isso, essa cultura da violência contra a criança, ela é histórica, né? Ela vai perpassar ainda durante séculos, muitos séculos, porque as pessoas não estão capacitadas, eu falo, os profissionais não estão capacitados para trabalhar com a temática, muito menos os pais. Os pais não vão ter essa paciência, até porque, como é que eles vão ensinar uma coisa que eles não sabem? Eu procuro em todos os meus atendimentos,
tá? Ou em grupo ou individual, em fazer. Isso também devido ao meu interesse, porque é um tema que eu estudo. Eu sempre falo com os pais, tem uma criancinha de 1 ano e 2 anos, a criança já está falando. Eu não vou falar para a criança, ó, o sexo é esse, é aquilo, não. Eu vou pegar para a criança, vou explicar, ó, você está de calcinha, menininha? Ó, você sabe por que você está de calcinha? Isso aqui está escondido, porque ninguém pode estar pegando, certo? Aí explica para a criança, ó, ninguém pode estar pegando aqui. Aí também já explica, outra pessoa vem pegar, explica, quem é que dá banho? É quem? É a mamãe. Então, só a mamãe, aí explica, tá? Que pode, tá aqui, que é para lavar. Ah, vai para a creche. Aí explica, ó, na creche, quem é que dá banho na criança? É importante saber. Aí explica, ó, só aqui, só a tia que pode levar aqui. E não pode machucar, não pode estar doendo, certo? Porque, assim, e fala, né? Se alguém, outra pessoa, tentar vir tocar aqui nessas partes suas, você grita, você corre, tá? Conta para a mamãe. E assim, a gente sabe que quem comete violência contra criança e adolescente, principalmente abuso sexual, a violência sexual, ele tem medo de quê? Que alguém descubra. E se uma criança dá um grito, falar alguma coisa, ele vai correr, não vai tentar nada. Agora, se a criança não sabe nada, ou então a mãe chega e fala assim, se alguém contar para. A maioria que eu atendo, eles falam isso, né? Antes de eu dar as orientações, elas falam, não. Eu falo logo para ele, porque se alguém fizer isso, vai apanhar ele também. Aí a criança, a pessoa que abusa, faz assim. Chega para essa criança e fala: ó, eu vou. Se você contar para sua mãe, a sua mãe não vai acreditar em você. Sua mãe vai bater em você. Sua mãe vai fazer isso. Se a mãe já chega gritando, você acha que a criança vai contar para a mãe? Nunca que vai. Claro que não. Certo? Aí, isso 2 anos, 3 anos, e o Hofuper falou é importante. Com a criança, que eu falei, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a falar, começa a entender, você já começa a introduzir isso. Você não vai falar, ó, sexo é um homem com uma mulher fazendo isso, claro que não. Então, isso não é apropriado para a criança. Mas você tem as formas de proteger. Se a criança tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu atendo criança nessa idade abusada, sofreu violência. Você, enquanto pai, enquanto mãe, ele tem que conversar com quem? Com os adultos da casa. Porque as pessoas que cometem isso, eles pensam que não se conversa sobre o assunto. Que o pai e a mãe, que às vezes o pai, não, ele é o agressor, que eles pensam que os adultos não estão prestando atenção nisso. Tanto que quem comete o abuso, geralmente, quando é criança, são pessoas de extremamente confiança. São líderes religiosos, são pessoas que você, qual é o pai e a mãe que vai deixar a criança com uma pessoa que ele não confia, sabendo que pode ser abusado? Ninguém vai deixar. Então é uma pessoa de extrema confiança. Aí você chegou em casa e fala, eu sempre falo com eles, quando chegar em casa, se a criança geralmente menor não, desculpa, tá? Esse termo a gente não utiliza, quando a criança ela tem 1 ano, ela é pequena, fala com os adultos em casa, ó, explica, fala que o assistente social disse que tem muito caso de criança e adolescente sendo abusado, que ocorre dentro da família, que é assim que já se a pessoa estiver cometendo, ou ela vai parar, ou se estiver pensando, ela não vai fazer, porque já sabe que tem pessoas de olho nela. Tá? Mas é importante, o que o Fuper falou, porque falar com a criança sobre o assunto, né? Respeitando as devidas faixas etárias. Quando já está maiorzinha, vai perguntar as coisas que você já vai respondendo. Se você não se sente preparado, tem mãe e pai que tem vergonha. Eu vou falar aqui. Se o pai e a mãe ele tem vergonha, o que acontece? Se você não vai falar sobre o assunto, a sua criança vai aprender da pior forma possível. Ou vai ser com um amigo, ou vai ser com o vizinho, ou vai ser na internet. Certo? E então é aquilo, se você não educou seu filho, se você não conversa, não se preocupe, ele vai saber. Que a gente fala que ele vai ter, uma criança ela vai ter educação sexual. Ou vai ser certa ou vai ser errada, mas ela vai ter. Certo? Então é importante você, enquanto pai, enquanto mãe, aí, mas estou com medo, não sei de jeito nenhum, mas eu quero que essa criança tenha uma educação, seja boa. Procura um psicólogo. Vai lá na escola, conversa e fala, ó, meu filho chegou com essa conversa aqui, eu não me sinto à vontade, e eu queria que alguém que tivesse conhecimento conversasse com ele. Tá? Mas não deixe sua criança sem respostas e não deixe sua criança sem nenhuma informação, porque quanto menos informação a criança também tem,
certo? Mais suscetível ao abuso ela vai estar. Você não respondeu a pergunta, não, né? Você deu aula aqui, né, Ricardo? Tem que responder. Você está dando aula. Perfeita a sua análise. Nossos Perfeitas as suas aprendizados. colocações. Cara, vocês então estão dando orientações para as crianças também dentro do hospital. Está chegando Criança. nesse patamar, dando orientação para a criança como se defender dessa possível violência dentro de casa ou em âmbito externo que seja. Nossa, estão chegando nesse ponto, Ricardo. Que loucura. Que loucura. Pois é. Vou passar a próxima pergunta, que tem a ver também com um pouco das colocações que você trouxe agora, mas vamos ver também a participação das pessoas. Tem um comentário aqui que tem a ver com o que você disse lá atrás. Estou resgatando os comentários antigos para chegar, né, nos mais atuais, caso tenha algum comentário, alguma pergunta nova. Aí o Alekerskov, perdão se eu não disse direito, né, não expressei direito o seu nome. Para você falou lá atrás em relação às negligências do Estado, ele deixou um comentário aqui dizendo que a violência ela é fabricada, né, entre aspas, em meio a ausências e negligências, até mesmo do próprio Estado. Está fazendo uma reflexão crítica aqui ao que você colocou lá atrás, né? E o Estado é um dos grandes... Não sei se esse termo existe, né? Negligenciadores. Acho que não, né? Mas quer dizer que ele negligencia. Lívia, O Estado é muito negligente. Sim. Fala. O Alessandro aí, né, o Alex Cordes, ele é um grande assistente social, aprendi muito com ele também, tá? E é importante quando ele traz a ausência do Estado, porque, como você falou, que eu trouxe as fragilidades, né, da instituição, que eu falei que não é de uma instituição, isso é geral. Se for em qualquer instituição pública, a gente está passando por esse momento e muitas pessoas acabam querendo culpabilizar os profissionais ou os gestores daquela instituição. Só que para deixar claro que, assim, qual é o gestor que não quer o seu estabelecimento funcionando 100%? Todos querem, não é? Só que isso, pra gente, muitas vezes, colocam assim, a culpa é do diretor, a culpa é da diretora. Não, gente, o diretor, ele quer que o hospital funcione perfeitamente. No entanto, tem algo acima deles. Certo? Tem interesses que perpassa o nosso desejo, a nossa vontade. Certo? Porque quanto mais elogio, a gente quer o quê? Mais elogios do que reclamações. Qual é o gestor que quer receber reclamação do seu serviço? Nenhum. Né? E muita gente acaba culpabilizando o gestor, certo? E esquecendo que o gestor, às vezes ele solicita, ele pede, só que a estrutura está mais acima. Tá? A gente pede, às vezes a gente não é ouvido. Então, para a gente não acabar culpabilizando os profissionais, né, que acontece muito isso, infelizmente, e só que é algo que está além das nossas possibilidades. Tá? Mas muito obrigado ao Ale, que é um profissional maravilhoso, tá? Que eu também aprendi muito. Aprendo, todo local que eu trabalho, eu sempre busco pegar o melhor de todos. E acabo, eu falo assim, gente, hoje eu sou um ótimo profissional, mas graças a todos vocês. Cada um profissional que eu converso, eu pego o melhor dele, até no cada atendimento que a gente fala, às vezes, eu sei, né, eu sou conhecedor desse assunto, eu vou capacitar, vou informar as pessoas, mas muitas das vezes eles trazem informação, é um analfabeto, mas ele traz informação que você fica assim, como eu aprendi? Aprendi muito mais do que, entendeu? Ou seja, é um aprendizado o tempo todo e a gente tem que estar em alerta para poder captar e melhorar nosso atendimento cada dia mais. Perfeito. Bom, a Érica também fez aqui, você também conhece a Érica, né? Que ela está falando muito de você, só elogios aqui. Maravilhosa. E deixou também um comentário aqui dizendo o seguinte, que o diálogo com a criança é um papel mais importante para a prevenção contra a violência sexual. Aí a Fernanda está dizendo que importante também é ter educação sexual nas escolas. Amanhã, né, até convido a Fernandinha aqui, se quiser participar. Amanhã a gente vai ter uma assistente social que é da Política Pública de Educação, vai estar falando, né, acerca da violência sexual nas escolas. Certamente ela vai falar um pouco do trabalho que é desenvolvido e respondendo também as perguntas, né, das pessoas como estão sendo colocadas aqui hoje para o Ricardo também. E a Érica fez um novo comentário aqui dizendo o seguinte, que no período que ela trabalhou no hospital infantil, a maioria das vezes era alguém da família ou alguém muito próximo à família. Então a família tem que ficar muito de olho mesmo, né, ela falando em relação aos agressores sexuais.
Ricardo, em relação você falou lá da suspeita, né, de violência sexual, geralmente qual que é a reação da família, assim? Porque alguns não entendem, alguns também são violadores, mas a maioria das vezes, assim, eles não acreditam, eles culpam a vítima, eles entram em desespero. Como que é esse processo melhor, esse atendimento, esse contar para a família lá na hora, né, dessa suspeita que foi levantada? Então, vamos lá, cada caso é um caso. Nenhum caso vai ser igual ao outro, tá? E vai ter aqueles que vão se sentir ameaçados, né? Vão dizer, não, ninguém faz isso com meu filho, vocês estão inventando, eles falam isso. E já tem outros que vão dizer, não, bem que eu desconfiava de não sei quem que estava acontecendo isso, tá? Vamos investigar. É porque, gente, geralmente, é algo que é bastante constrangedor. Porque se a criança chega lá no médico, tá? O médico vai fazer um atendimento, mas o médico suspeitou de uma violência sexual. Geralmente a gente fala, a maioria das violências ela não deixa marcas nenhuma. Né? São poucas que deixam marcas. Mas quando o médico verifica uma marca, tá trazendo para violência sexual, vai lá a criança está com assadura no órgão genital, certo? Está com uma feridinha. Os médicos, quando eles vão ver, às vezes eles veem que tem outras manchas, outras marcas, que não é daquela ferida. Ou seja, não foi um inseto. Eles desconfiam, né? Como muitos eles têm a experiência, eles veem, não, isso aqui tem umas manchas aqui diferentes, sugestiva de violência sexual. Aí, vamos conversar com a família. Certo, mãe? Ó, aconteceu isso, isso e isso. A criança, que às vezes eles pensam que a criança vai chegar lá, vai ter um atendimento e vai embora. Só que não. A criança chega lá, eu vou fazer um contato, às vezes, com a polícia vai chegar lá no hospital, vai levar essa criança, esse adolescente, com o acompanhante, para a delegacia, daí o delegado vai fazer o encaminhamento para o DML. Imagina, chegando no DML, novamente, a criança vai lá passar por laudo, ou seja, quantas pessoas vai ver essa criança? Entendeu? É a questão da revitimização. Entendeu? Quantas pessoas vai ver? E esses familiares, às vezes eles chegam no hospital, como eu falei, a classe, que as pessoas que a gente atende é poder aquisitivo baixo, a maioria. E às vezes chegam lá de qualquer forma, não tem nenhum dinheiro da passagem. Foi trazida ali, aí fica muito complicado. A gente explica, às vezes eles não entendem, explica novamente. Tem uns que querem ir embora do hospital, quer evadir. Aí, nesses casos, por exemplo, não tem como permitir uma evasão de uma criança que está com suspeita de violência, certo? Porque se eu sei e eu vou deixar, eu tenho a criança na rede. O que é difícil é de a criança chegar na rede. Mas se a criança chegou para mim, eu estou aqui na rede, cheguei com essa criança, estou com a suspeita, eu não posso deixar essa criança fugir. Por mais que a mãe vá dizer, eu vou embora com meu filho, não, você vai com seu filho. Claro que não é prisão, eu deixo claro. Mas a criança precisa passar por esse atendimento. Certo? Depois que passar pelo encaminhamento do conselho tutelar, polícia, fez o exame, se acharem necessário, certo? Porque não sou eu que vou dizer que você vai fazer o exame de corpo de delito na criança. A gente suspeita, se for um caso muito grave, vai para a delegacia e é o delegado que pode dizer, ó, faz o exame, não faz. E dependendo dos casos, às vezes a violência foi... Isso geralmente é quando a violência ela foi próxima. Tá? Mas faz um mês, 2 meses, um ano. Aí a gente orienta a família e na polícia. Entendeu? Fazer a denúncia. Porque quando a criança chega lá que está machucada, é até uma produção de prova, entendeu? Chegam lá e até, às vezes, para eles coletarem algum tipo de material, alguma prova, para depois contrastar. Pode ser que pegue de vão lá, tem sêmen, alguma coisa, a pessoa vai ser identificada a partir daquilo. Porque muitas das vezes os pais ficam assustados, aterrorizados, porque eles realmente eles não desconfiam de ninguém. Entendeu? E aquilo que eu falei para você, são pessoas de confiança que estão com a criança, que está com a criança. Então, a Tá? grande maioria, então, dos casos que chegam aí, então, não são de abuso sexual intrafamiliar. É extrafamiliar, então. A família não tem conhecimento, o agressor não está dentro de casa. Não, a maioria ele é intrafamiliar, sim. No entanto, as pessoas, né, que tomam conhecimento, geralmente o pai ou a mãe, eles às vezes não sabem quem foi, né, eles, quando trazem a criança para o hospital, eles trazem com uma demanda, certo?
às vezes eles não pensam. A criança lá com a vagina tá machucada. Aí a criança fala, não, mãe, tava brincando cair, certo? Aí chega lá com essa história. Aí o médico vê e não bate a história com o que foi contado. Entendeu? E fala, mãe, ó, isso aqui não tá sugestivo para outras coisas. Como a gente não pode falar nada, tem que fazer o exame. Só que quem faz o exame não é a gente, certo? Aí envia. Né? Mas é importante que você falou, porque geralmente esse abuso intrafamiliar, né, que às vezes a gente chamava antes, mas alguns autores também chamam de abuso incestuoso, ela ocorre mais com crianças, né? Porque quanto menos idade a criança tem, certo? Mais difícil de se detectar. Como eu te falei, né, agora há pouco, esses abusos, a maioria não deixa marca. São poucos esses que deixam algum tipo de marca. Por isso que é difícil de ser descoberto. Tá? Aí chegou lá, digamos, uma criancinha de 1 ano, 2 anos, já atendi criança de 2 meses, tá? Para você toda machucada. Nossa, 2 meses, E meu Deus. 2 meses. Todo, assim, dá raiva mesmo, assim, na hora, mas a gente tem que voltar o pé no chão e tratar a criança, né? Primeiro a criança, depois é a polícia que faz a investigação. Mas a Não, gente, como eu te falei, inicialmente, as crianças, né, que a gente está muito pego aqui a criança, mas tem os casos dos adolescentes. Geralmente, os adolescentes, os abusos é extrafamiliar. Até porque a criança, ela fica mais, sem querer, ela fica mais protegida, certo? É uma proteção entre aspas, né? Ela fica mais dentro de casa. Já o adolescente, não. O adolescente, ele circula em outros espaços. O adolescente, ele está com aquela questão hormonal, certo? Ele está, sem querer ou não, ela chama a atenção, certo? De outras pessoas. E muitos abusos, a maioria já é pessoas de fora, certo? Passando, tá indo para a escola, alguém viu, abordou, certo? E muitas pessoas, elas têm eu falo assim, a questão de, elas sabem como seduzir esses adolescentes. Com crianças também, mas assim, com crianças maiores, assim, com 10 anos, com 11. Tá? Chega uma pessoa te oferecendo um dinheiro, uma bala, alguma coisa, entendeu? E acaba seduzindo. Quem é que não gosta de ouvir que é bonito? Olha, você é bonita, você é linda, que cabelo lindo você tem. Gente, todo tá mundo certo. gosta. Daí a importância, novamente, dos pais conversarem com seus filhos. Não Pelo aceita que, nada de ninguém na rua, sim, certo? pelo que você está colocando, Ricardo, para essa questão da identificação aí, se os profissionais eles não tiverem de fato uma capacitação, não vão. Capacitação e, por vezes, até coragem também, não vão denunciar. Esse caso não vai para frente. Vai sair para o hospital sem, né, sem encaminhamento nenhum. Vai continuar na situação corriqueira, né, da forma que está. Então, mais um motivo, né, para o Estado em si investir em capacitação para todos os profissionais que estão dentro do âmbito, né, da política pública de saúde. Não sei se é corriqueira essa questão do atendimento, mas é de suma importância, porque você tem falado muito em experiência. Eu tenho experiência, o médico tem experiência. Experiência adquire como? Capacitação. Muitos profissionais não têm o dinheiro suficiente para poder se capacitar. Haja visto que os salários estão cada vez mais defasados. Então, aí está a obrigatoriedade, como tem várias legislações que arbitram, né, que essa questão da capacitação permanente, né, tem que acontecer, né, ocorrer para todos os atores sociais de todas as políticas públicas de uma forma geral. A Pestana Santos, Raquel, está dizendo aqui o seguinte, que tem também a questão da profilaxia, em até 72 horas, e o acompanhamento com a infectologia. É um procedimento de praxe, um procedimento padrão no hospital também. Né? Quer comentar sobre isso? Sobre Isso, Raquel também é uma grande assistente social, colega de profissão e colega de trabalho, tá? E realmente o que acontece? Tem um período que a criança pode estar tomando a medicação para evitar algum tipo de doença, certo? O problema é, que a Raquel está querendo deixar claro, é que assim, quanto mais se descobriu agora essa violência, tá? Falando da violência do estupro, deixou alguma marca, alguma coisa, leva essa criança lá para tomar medicação, tá? Porque vai evitar dela pegar algum tipo de infecções sexualmente transmissíveis. Mas se é algo que descobriu como eu te falei, né? Às vezes a violência ela vem ocorrendo durante anos e anos, e quando vem ser descoberto, já teve a violência, já a criança já foi infectada, às vezes chega grávida, né, inclusive. Aí a importância,
ela quer dizer que se chegou lá, descobriu a violência, leva imediatamente. Entendeu? Que é para poder proteger essa criança. Aí, nesses casos que você viu lá, alguém estava lá pegando minha criança, tava leva para o hospital que a gente tem como tomar as medidas, tá, de urgência, porque também, hoje a criança foi abusada, daqui a um mês, vou guardar, tô com medo, tô com vergonha, a mãe descobre, até porque, como eu falei, né, às vezes é o pai, que é o pai que banca, é aquela pessoa que sustenta a casa, é a única pessoa que trabalha, é o avô, tá? Também a mãe abusa, é muito mais difícil descobrir, certo? Quando é a mãe, mas assim, pensa aqui comigo, a gente fala assim, ó, denuncia, a criança tem que ser protegida, mas, gente, novamente, cada caso é um caso. Imagina eu com 3 crianças, 4 crianças, só o pai dessa criança que trabalha, certo? Aí eu pego, certo dia eu chego, criança pequena, vejo esse pai abusando, e eu dependo dele o tempo todo, eu sou de outro estado, estou aqui sozinha, não tenho família, não tenho apoio, não tenho ninguém. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá, é fácil chegar aqui e dizer assim, não, eu vou na polícia, vou denunciar ele. É fácil eu denunciar o meu pai, o avô da criança, que é super carinhoso, que todo mundo acredita nele. É mais fácil se eu for falar, muitas vezes a pessoa vai dizer que é mentira. Que a pessoa é tão boa, certo? É uma pessoa tão boa, maravilhosa, porque quem abusa de criança, geralmente, as crianças pequenas, são pessoas boas para a comunidade, são líderes religiosos, é aquele primo que ama aquela criança, é aquele tio, é aquele pai louco, aquele avô que abraça e dá de tudo para aquela criança. É por isso que o choque é tão grande. E não é fácil chegar a abusar, porque todo mundo fala, denuncie, faça isso. Gente, não é fácil, tá? A gente pede, fala assim, para proteger a criança, mas quem sabe é a família que está ali, certo? Às vezes tipo, vou denunciar, eu vou amparar essa criança, mas eu vou desamparar todos os outros, vou me desamparar. E outra coisa, será que o Estado vai fazer alguma coisa? Porque eu tenho atendido as crianças que a gente faz denúncia no Conselho Tutelar, às vezes ela retorna depois com outro tipo de violência, aí o Conselho Tutelar está acompanhando? Não, não está acompanhando. Aí, a culpa é do Conselho Tutelar. Não, gente, não é culpa do Conselho Tutelar. Eu ligo para o Conselho Tutelar, eles estão 1.000 demandas para atender, eles não têm capacidade profissional, não têm estrutura, e acabam que realmente a população fica com medo, porque hoje qual é o papel? Mas a justiça não funciona não, certo? E muitas das vezes a gente vê isso diariamente. Como é que eu vou fazer essa denúncia? Se a pessoa vai presa depois, daqui a pouco me solta, ou não vai preso, que a gente vê muitos casos de violência que dura 3, 5, 10, 15 anos, e a pessoa está aí soltíssima, e como é que vai ficar a questão dessa criança? Como é que vai ficar a questão da família? Assim, é bem complexo, não é fácil. A gente pede, realmente denuncie, mas muitos chegam para culpabilizar. Mas você sabia que assim, você acaba sendo cúmplice, né? Se eu sei que meu filho está sendo abusado e eu não faço a denúncia, eu estou sendo cúmplice. Mas é aquilo, eu vou denunciar e vou me desamparar todo mundo? Eu só tenho isso, só tenho. E assim, se eu for falar, ainda tem isso. Se eu for falar, ninguém vai acreditar. Porque ele é um bom pai, ele é um pai maravilhoso, ele dá de tudo, ele é super amoroso. Tá lá nas redes sociais, o pai abraçando a filha, levando tudo. Entendeu? Aí é bem complexo, é bem complicado. Então, realmente, você levantando essas complexidades é fato mesmo, fato. A única coisa que a gente vê são críticas em relação a todos os atores que trabalham nas políticas, que não funciona. A culpa é de quem? É dos atores sociais? Não, o Estado realmente não faz a sua parte. E os casos que chegam ao sistema de justiça, eles só são culpabilizados, só está realmente o agressor sexual é preso se tiver uma prova concreta, ou seja, teve uma relação sexual, ouviu-se vários personagens e todos disseram o mesmo discurso, e a prova concreta está ali, coito anal, no caso de menino, ou enfim, no caso da vagina, levantamento do ímã, por exemplo. Então, aí é um caso concreto. Então, a gente vai mandar prender esse cara, caso juiz. E, na situação também, é igual outro caso que eu vi na pesquisa, no mestrado, já analisando o âmbito judiciário, foi um cara que confessou, mas confessou o quê? Era namorado da menina, eles eram um casal. Tanto que ela engravidou com 13 anos de idade, o cara foi, assumiu o compromisso, estavam morando juntos direitinho,
E o que aconteceu depois? Como ele falou, meu filho, claro, estou assumindo, é minha mulher. Foi preso. Ela foi presa por quê? Porque ela tinha 13 anos de idade. Se tivesse 14, possivelmente, talvez não seria, porque não é mais dado como se fosse estupro de vulnerável. Então, realmente percebe-se um certo rol mesmo de impunidade. De impunidade, das famílias realmente continuarem numa situação de vulnerabilidade, que da mesma forma que você cita, né, violência sexual, o caso da agressão também, voltada para as mulheres também, né? Como que essas mulheres irão se emancipar para sair desse ciclo da violência? Elas, os filhos também, que sofrem, né, corriqueiramente. Todo o âmbito familiar, na verdade, sofre, né, padece da violência. É difícil e é complicado. Então, realmente, tem que ter muita coragem. Como você aí se expõe enquanto profissional corajoso, muitas famílias também, para denunciar, tem que ter coragem. Mas a gente tem que influenciar realmente a denúncia, né? Temos que fazer, não só das pessoas, como nós também, né, fazer o nosso papel. Porque se ficar todo mundo, né, com essa questão do medo, nós profissionais temos medo de represália em cima da gente. As famílias também, mas não vai dar certo, para onde eu vou e tudo mais. Olha, cobra, é seu direito, todos nós temos direitos, temos que ser assistidos pelo Estado, vamos embora, é lutar, é brigar, é movimentar, por aí vai. Porque o que não dá realmente Sim, pode falar. É importante mesmo tudo que você falou, e inclusive essa questão aí que você trouxe dos 14 anos. Eu queria também aqui agradecer, eu estou vendo aqui pessoas do Brasil todo, gente de Recife, de São Paulo, Santa Catarina, Tapenha, Risa, Ricardinho, Nazira, também ótima assistente social. Assim, são pessoas maravilhosas, né? Que estão aqui se capacitando também. E assim, informações, cada fala que você perceber, é um mundo de informação. Entendeu? É muito rico esse debate, né, que a gente está trazendo. E importante essa questão de falar, que você falou dos 14 anos. Muitas pessoas, a gente vê crianças, né, hoje até a questão da alimentação, a questão própria genética, você vê crianças com 10 anos, com 9, com um corpo que você olha que parece que tem 18, tem 20. Não é? E essas crianças, elas são culpabilizadas. As pessoas que cometem abuso, eles falam que foram seduzidos. Não, mas eu fui seduzido. E os próprios pais, muitas das vezes, culpam seus próprios filhos. Tá? E é importante lembrar, ter relação sexual, o Código Penal, ele fala, menor de 14 anos é crime. Ou seja, você pode ter aparência de 30 anos. Mas se você sabe que aquela adolescente, tem 12, tem 13 anos, amanhã eu vou completar 14 anos. Certo? Se eu tive relação sexual hoje, eu estou cometendo crime. Porque o Código Penal ele fala que relação sexual com menor de 14 é crime. Aí agora já tem outra problemática. A menina tem 14, 15 anos, a mãe não quer que namore, quer até proteção dos filhos. Aí a menina chegou lá, está namorando com um rapaz ou um senhor, qual que seja, e a menina foi lá, se relacionou, a menina não, a adolescente, de 14, 15, 16 anos, se relacionou com tal pessoa, e a mãe chega lá revoltada, eu quero que prenda ele, sabe quem foi, tudo isso. E chega aquela revolta toda. Aí a gente tem o papel de explicar para a mãe, mãe, veja só, é o seguinte, não, mas é uma menina ainda, aí vai explicar, tem 14 anos, aí a menina falou que ela queria, pois estava namorando já há um bom tempo, para explicar também para ele, que infelizmente deveria ser, às vezes a gente concorda, não concorda, mas é a legislação, infelizmente. A lei fala, olha, ela teve relação com a sua adolescente, sua filha de 14 anos. A sua filha quis, consentiu, isso não é crime. Certo? Só que muitos não entendem. Aí já traz para a gente, mas vocês são coniventes, e você não sei o que, não. Se a senhora quiser denunciar, você vai, mas já estou lhe explicando que a lei, ela é clara. Relacionamento, se agora é aquilo, se ele tivesse tentado algo contra ela, se ela não quisesse, independente da idade, você pode ter 20, 30, 50, 100 anos, é uma violência, certo? Pode denunciar. Nenhum esposo pode fazer nada com a esposa sem ela querer. Isso também é violência. Certo? Mas, se sua filha tem 14 anos, está namorando com a pessoa e teve relacionamento com ele, então, infelizmente, sim, a gente não pode fazer nada. A senhora pode conversar com ela enquanto mãe, certo? E orientar a filha, você está nova, tá. Mas, para você querer culpabilizar uma pessoa por isso, você não vai poder. Isso aí.
Perfeito. Ricardo, fala pra gente em relação aos índices da pandemia. Cresceu muitos casos, atendimentos lá no hospital? E ver isso aí é um contraponto extremamente importante. O que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, nós tivemos o isolamento social, certo? As escolas fecharam, né? Essas crianças, elas ficaram dentro de casa, não é? E a gente sabe que um dos maiores locais de descoberta de violência, principalmente sexual, eram as escolas. Ou seja, a criança estava lá, criança inocente. Vamos lá. Tá em casa, aí chega lá, tá na creche, tá na escola e acaba conversando. Ó, meu pai fez isso, meu tio fez isso, meu irmão fez isso, na inocência da criança. Aí a professora, o educador da creche vai estar, opa, tem algo de estranho. Ou então começa a falar dos órgãos do meu pai, dos órgãos da minha mãe, do primo, entendeu? Ó, aquele ali é assim. Aí o profissional preocupado, o profissional que ele é preocupado com a educação, né, eu falo preocupado, inclusive, com o futuro do país, ele vai dizer, oh, por que a criança está relatando que o órgão do tio é assim, é desse tamanho, é isso, por que ela está vendo isso? Entendeu? Pode conversar com a criança, aí vai fazer o quê? Vai lá conversar, conversa com a diretora, denuncia para o conselho tutelar, e a maioria dos casos eram descobertos na escola. Mas o que aconteceu? A escola foi fechada. A pandemia colocou as crianças e adolescentes dentro de casa. Perto de quem? Do agressor. Aí tivemos o quê? Aula remota. A boa parte das aulas remotas, quem estava lá de ladinho da criança? O pai, a mãe, o agressor estava do lado da criança. Ou seja, os números diminuíram. Os estudos revelam o seguinte, que as denúncias diminuíram, mas o número de violência cresceu absurdamente. Porque a criança passou mais tempo com o agressor, certo? E essa violência, ela deixou de ser notificada. Ou seja, foi subnotificada. Então, porque se você não está na escola, o professor não vai descobrir. E se você está lá o tempo todo com o violador, a tendência é ele está mais próximo de você está mais tempo com ele, sua chance de abuso, ela é maior de violência. Tá? Só que eu percebi uma diferença que a pandemia me trouxe, que até vai ser abordado lá na minha dissertação, que são as características da violência sexual de criança e adolescente nesse período da pandemia. Teve uma modificação, certo? Muitos adolescentes, eles passaram, ó, novamente, criança e adolescente junto no mesmo ambiente. Adolescente, ele está numa fase hormonal de descobertas, certo? E eles ficaram presos dentro de casa, boa parte. O que aconteceu? Irmão abusando da irmã menor, da irmã com Com pequenininha, menos tá lá, idade. isso, com menos idade, da primo, sobrinho, certo? Aí chegaram vários casos que assim a tia ficava lá assustada. Não, enquanto eu estava trabalhando, eu deixava meu sobrinho com ela, né, já que ele não estava indo para a escola, ele tomava conta dela. Não, mas ele tem 16 anos, ele é um menino muito bom, a gente não acreditava, a gente não quer acreditar, mas ele confessou, inclusive, entendeu? Confessou, e assim, mas a gente não quer que faça nada com ele. Ou seja, tiveram características, ou seja, os adolescentes, eles também passaram também de ser vítimas, mas também aumentou o número de agressores, eles passaram também a ser agressores. É uma nova característica trazida pela pandemia, que eu não recebi esses casos antes. Tinha, mas muito pouco. Mas, assim, que eu falo da pandemia mesmo, que eu falo que são vítimas dos abusos do isolamento. Porque foi durante o isolamento social que essas violências ocorreram. Tá aí também a questão da rede social, né, da internet. Que eu falo, o abuso dessas crianças e adolescentes, ela não acontece só como eu falei, não é só no toque nas marcas. Mas muitas crianças e adolescentes ficaram expostas, porque os adultos e esses adolescentes, eles começaram a vender mesmo, que a gente sabe, infelizmente, o mercado do sexo, ele é multimilionário, tem muito dinheiro. Começaram a fotografar essas crianças, a filmar e jogar nas redes sociais, a vender realmente esse conteúdo. Né? Ou seja, as crianças começaram a ficar mais expostas nas redes.
Aí, várias pessoas É, aqui. complexidade esse tema, né, Ricardo? Bastante complexidade. Um tema amplo, um tema indigesto, né, por vezes, mas um tema real, um caso concreto que tem que ser cada vez mais falado, tem que ser cada vez mais divulgado, discutido e orientado. E como as pessoas estão falando aqui, você deu uma baita de uma aula hoje, né? Uma aula mesmo, né, de verdade, pelo profissional que você é, assistente social, pelo advogado que você é também, e por toda a experiência que você tem adquirido, né, nesse tempo seu de hospital e outros locais também que você trabalhou. Quantos anos você tem de formado em serviço social e como advogado, Ricardo? Nossa, serviço social, acho que eu formei em 2010 anos. Vão descobrir agora. 10. Você é de E 2010 ou agora, 2011? eu acho que advogado já vai fazer 3 anos. Nossa, como voa. 2 ou 3. Tá? Aí, Você, e assim, importante você falar isso aí, porque, assim, todo mundo, eles me procuram, por ser também, eu sou advogado de direito de família, né? E aí eles me procuram, porque falam assim, nada melhor do que um advogado e assistente é, social que discute família. Eu fiz realmente, vou saber, você vai no cerne da questão, você sabe, como eu te falei, as minhas multiformações na área de idoso, de família, de violência contra a mulher, tudo. As pessoas falam, mas você estuda muita coisa. Eu fiz, calma, não é assim não. Porque todos os meus conhecimentos, eles ajudam a compreender, porque, como eu te falei, o caso chega ali, chega uma violência da criança e adolescente, mas tem a violência familiar, tem a violência do idoso, tem a violência da mulher, e eu tenho que entender essa complexidade, essa estrutura toda, porque se eu conheço só algo, só aquilo pontual, eu não vou, que a gente tem que aprender, né, sair daquilo, do imediato. Chegou um problema, como eu te falei, chegou o corte. Aquilo é que aparece para mim de imediato, certo? Talvez se o médico der um ponto e mandar para casa, resolveu aquele do corte, mas o problema está muito maior, certo? Depois essa criança vai voltar espancada ou não vai voltar, porque vai morrer, entendeu? Vai ser assassinada. Ou seja, não é só um corte, o profissional, quanto mais qualificado, mais ampla fica a visão dele. Não é aquilo que eu falo, não é um número que eu estou atendendo. Eu estou atendendo uma pessoa com peculiaridades, com complexidades diversas. E assim, a gente sabe o quanto nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas, sabemos o quanto nós somos complexos. perfeito, perfeito. Isso aí, capacitação realmente é tudo. Parabéns pelos seus 10 anos de transformação em serviço social. Que bom que você está aí, se apropriou do direito também, né, para poder fomentar ainda mais o seu conhecimento. Que bom se todo profissional tivesse a oportunidade mesmo, né, de juntar as duas vertentes. Quem já é assistente social fazer direito, quem é direito, né, quem é do ramo, né, do direito, entender um pouquinho também acerca do serviço social, porque falta isso lá, hein? Falta. Você convive ali, né, nesse âmbito do jurídico também, por conta, né, da sua segunda, né, profissão, digamos assim, você bem percebe, né, muitas atuações voltadas para um senso comum mesmo, né, do que do entendimento amplo mesmo, né, total da questão. Você bem deve estar observando isso aí na sua prática. Mas, enfim, meu querido, parabéns, parabéns, né? Vários comentários aqui elogiando você e é para elogiar mesmo. Pra elogiar você pela aula e pela pessoa, pelo profissional brilhante que você é, porque você realmente arrebentou. Você falou tudo aqui, escrachou aqui, falou absolutamente tudo, com classe, da forma que tem que ser falado, da verdade mesmo em si. Então, meu querido, só parabenizar você e passo agora para você as palavras para as suas considerações finais, agradecimentos quiser, de repente, complementar mais alguma coisa, porque, como você diz, né, o assunto é muito amplo, é muito pano para manga, né, para poder discutir. Então, passo para você as palavras agora para a gente poder finalizar. Certo, então eu vou ficar aqui com as minhas 2 horas finais. Certo, aqui, ó, agradecer aqui a Lígia, aqui, ó, o pessoal lá de São Paulo, tem aqui Patrícia, Marli, gente aqui é toda parte do globo, tá? Eu vi gente até aqui de Portugal. Mas para vocês, Opa! gente, é um assunto, a Érica aqui também, sempre presente, a Cláudia Giliardi, grande amiga e colega de profissão, irmã praticamente. Gente, realmente é um assunto que assim é chato, ele é algo que as pessoas não gostam de falar sobre o assunto porque dói. E tem quantas pessoas na live agora? Vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Vai Tem gravada e quantas, depois a gente vai colocar no YouTube. Nesse momento tem quantas, estamos em 12 pessoas.
certo. Muitas pessoas vão assistir depois, eles até é, falaram por quê. Tá? Mas, assim, é importante, a gente fala assim, quando eu estou falando aqui, eu trazo essa questão da violência, que a gente fala, é o outro, é a criança, é o adolescente. Os meus estudos, eles demonstram que todas as pessoas, exatamente todas, tá? Não é mais dizer, eu não fui, não. Foi, o estudo demonstra, todas as pessoas, até completar os 18 anos de idade, elas foram vítimas de violência sexual. Tá? Como eu falei, as violências sexuais, elas não deixam, a maioria, ela não deixa marca. Mas vai ser aquilo, você estava ali no ônibus, alguém foi, te tocou, passou a mão, com má intenção, certo? Às vezes você está ali no colo daquele tio, daquela pessoa, ele passa a mãozinha em você, tá? Com cunho sexual, não te machucou. E às vezes, quando você é pequena, você não entende, você vai começar a ver que aquele carinho que aquele tio, que aquele pai, que aquele irmão fazia, não era bem um carinho, era uma violência. Tá deixando claro que após completar 18 anos, você tem o prazo. Eu acredito que eu esqueci. Se eu não me engano, acho que são 18 anos. Você lembra para denunciar? Certo? Você tem um Como? prazo da denúncia. Como assim, Depois que prazo você... para denúncia? Não, vamos lá, digamos que se você sofreu uma violência sexual quando você tinha 2 anos de idade, certo? A partir do momento que você completa 18 anos, se eu não me engano, agora fugiu da memória. Eu acho que até 38 anos você completou, certo? 18 anos. Você agora é maior de idade. Você tem um Sim, prazo para fazer a denúncia daquela violência, tá? sim. É até os 38 anos. Eu vou confirmar depois. Questão de virar coisa precatória, essas questões assim, de não ter mais Isso. como É, julgar essas coisas? isso, é porque tem a questão que fala assim, prescreve. Tá? Porque, Isso, por isso. exemplo, se você sofreu a violência com 2 anos de idade e você não sabia, você não tem como denunciar, certo? Às vezes, você, quando está com 15, 16, 20 anos, você vai lembrar que aquele ato que aquela pessoa fazia com você era uma violência sexual. Aí, o direito te dá, entendeu? Ele traz para você, ele faz assim, ó, se você sofreu essa violência enquanto era criança e adolescente, você não conseguia, você não tinha como se proteger, hoje você tem esse prazo, tá, de 20 anos. Completou 18 anos, agora você pode ir lá e faz a denúncia. Então, assim, é difícil se provar? É porque não vai ter, entendeu? Mas você vai poder trazer, até porque muitas das vezes a pessoa que comete a violência, ela comete com várias pessoas. Pelo menos você fez a denúncia, essa pessoa pode começar sendo investigada e se descobre que ela está cometendo isso com outras crianças. Certo? Igual o Para João vocês de terem Deus, né? isso aí. Igual o famoso caso do João de Deus. Isso. Aí eu queria trazer como final, que eu sei que muitas pessoas aqui que a gente fala muito do outro, né? Às vezes nós carregamos também essas cicatrizes que eu falei lá no início, tá? Porque às vezes a gente foi vítima não só de violência sexual, mas outro tipo de violência, e a gente acaba sofrendo, né? Vai passando a vida toda. Só que eu dou uma peço para essas pessoas procurarem realmente, tem psicólogos preparados, não que você vai apagar aquilo da memória, mas que você vai saber lidar com aquele assunto, sem precisar estar sofrendo tanto quando abordar, tá? Porque realmente é uma ferida que a gente fala que é o tempo todo que ela está sendo tocada, tanto que muitos fogem e não querem tocar no assunto. Tá? Então é isso, eu agradeço aqui a todos e todas os profissionais. Agradeço muito também a você pelo convite. Com certeza estaremos. Acredito que próxima semana estamos dando a capacitação aí no município, de muitos convites que teremos. Se Tá? Deus quiser. Isso aí. E peço assim, a todos que prestem muita atenção, certo? Quem tiver filho, quem tiver sobrinho, porque muitos falam assim, não, mas eu não tenho filho. Tá? Inclusive pessoas que a gente fala, pessoas, o abusador mesmo, o profissional. Tem abusador profissional, para vocês terem uma ideia. Tem abusador que ele faz curso de palhaço, tá? Eu vi isso. Ele faz curso de palhaço para poder ficar nas festas abusando das crianças. E isso a mãe está lá, imagina. A mãe está lá no aniversário, a criança palhaço está lá brincando, só que assim, sutilmente passa a mão na pastinha da criança, lá está brincando, a mãe vendo o filho se divertindo, e assim ela comete abuso com um e com outras crianças.
com vários. Aí é importante vocês estarem conversando com filhos, com sobrinhos, com todas as pessoas que vocês tiverem conhecimento, procurarem estudar um pouco mais sobre o assunto, certo? Porque se a gente interfere, certo, na educação sexual de criança e do adolescente, a gente vai ter adultos mais saudáveis, certo? E com menos problemas, porque esse tipo de violência e abuso sexual, ele é porta para diversos outros problemas, depressão, certo? Temos crianças se mutilando, criança tentando suicídio, criança entrando no mundo das drogas por causa das violências que elas sofrem, tá? E, por último, pedir a todos aqui, pais e mães, certo? Que parem de usar as crianças como objeto. Tem muita gente que utiliza os filhos, né, faz alienação parental para se vingar dos pais, principalmente quando separa, faz falsa denúncia, certo? E isso aí, você está pegando um problema seu, você não sabe o dano que você está trazendo a essa criança. Porque o maior prejudicado de todo vai ser a criança, certo? Porque em separações, geralmente, em contendas entre casais, as crianças não devem ser culpabilizados, eles não devem ser trazidos como os sujeitos responsáveis pelos fracassos do casamento. Filho é sempre filho, certo? Então, só estou fazendo isso baseado nos atendimentos que eu tenho feito e são muitas crianças vitimadas e revitimizadas pelos pais por causa disso. Problemas familiares e conjugais, eles acabam rebatendo na criança e no adolescente com esses rebatimentos. Lembrando novamente que quando a criança e o adolescente ele sofre violência sexual, as grandes deles também reproduzem isso na vida adulta, ela chega até 70%. Ou seja, se eu fui vítima de violência sexual durante minha vida, grande chance de eu acabar reproduzindo isso, porque foi aquilo que eu aprendi, aí acaba fazendo. E quem tiver transtorno aqui, que a gente fala, eu falo, quem pode ser um abusador? Qualquer pessoa, pode ser você, pode ser o outro, qualquer um pode. E quem tiver com esses pensamentos, procure um tratamento, tem psicólogo para isso, tá? Porque, infelizmente, acontece, né? Que a gente fala assim, teve live, uma que eu fiz já, a pessoa depois falou comigo, pedindo ajuda, que ela fez o abuso da tal criança, só que assim, é mais forte que eu, certo? E fala, infelizmente, isso é da cabeça do ser humano, eu não sei o que é que o outro está pensando. E às vezes, sim, aquela pessoa pensa isso, como eu falei, independente de classe social, se você é gari, se você é médico, se é enfermeiro, se é juiz, certo? Essas pessoas, certo? De qualquer classe, eles abusam, eles são abusadores. Não estou dizendo que são todos. Mas se você tem esse pensamento, se você se incomoda, sabe que é errado e quer uma ajuda e não consegue, procura um psicólogo, eles não vão te julgar. Eles vão te ajudar, certo? Procurem para ser uma pessoa melhor. Que eu atendi algumas pessoas que eles falam, né, que eles se sentem culpados por isso, mas é algo mais forte que eles. Mas se há um problema, se você se identifica com o problema, não é nada de errado em você procurar e você resolver. Porque melhor não colocar em prática esses seus pensamentos perigosos, tá? E vamos seguir juntos, denunciem, apesar do medo, Procurem primeiro, eu falo assim, às vezes, procurem uma pessoa de confiança, entre aspas, né, de confiança, para você estar conversando e ver quais são as melhores soluções. Que geralmente eu falo, a denúncia, ela é essencial, certo? Para salvar essa criança, para salvar outras crianças, porque essa criança hoje, amanhã é adolescente, amanhã vai ser um adulto, amanhã vai ser pai novamente, e se a gente começa a cortar cada uma pessoa, que eu falo nessa live, que levar as informações, quantas crianças a gente não conseguiu salvar? Quantas crianças não vão deixar de ser abusadas? Certo? Ou seja, então é um debate muito rico que precisaria, né, necessitaria estar nas redes sociais, mas infelizmente o nosso próprio Estado, ele não, apesar de ter todas as políticas públicas, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei da Alienação Parental, Dia do Enfrentamento da Violência, tem tanto aparato jurídico para vocês verem. E por que essas violências só fazem crescer? O que é que tem de errado? Será que o Estado realmente ele está interessado em acabar com esse tipo de violência? Porque, como eu falei, é uma violência que ela traz muito dinheiro,
certo? O mercado do sexo envolvendo criança e adolescente, ela movimenta milhões e bilhões. Porque a gente vai na televisão hoje, liga a televisão de 8 horas da manhã, onde o estatuto fala que nesse horário não pode passar imagens que sejam ofensivas para a criança. Mas na hora que você abre, tem uma pessoa lá balançando a bunda, se esfregando no homem, ou vice-versa, que é um incentivo às crianças à sexualização. As mães postando criança, dançando, se esfregando em outras pessoas, em adultos, e a mãe achando lindo, bonitinho, e postando na rede social, incentivando a violência. Então, você vê que em rede aberta hoje nem desenho tem mais, né? Se tem algum canal da rede aberta hoje que tem desenho, não tem mais desenho. É só esse tipo de programa mesmo que você coloca aí. Mas, enfim, é complicado mesmo. Vamos finalizando, a gente já vai para 9h35. Vamos só terminar aqui com um comentário do Rofuper, não sei se é assim que pronuncia, que ele faz alusão ao que você comentou lá atrás, que ele diz o seguinte: a contagem de tempo para a prescrição só começa a contar da data em que a vítima fizer 18 anos, caso o Ministério Público não tenha, né, antes aberto a ação penal contra o agressor. Assim, as vítimas de... Aí ele não concluiu enfim, o que ele colocou ali, né, a frase, mas faz alusão àquilo que você falou lá, a partir dos 18 anos de idade, que pode, né, enfim, esses termos jurídicos aí, eu entendo muito bem, mas ele está fazendo, né, alusão ao que você comentou lá atrás. Fechamos então, meu amigo? Fechamos, porque senão a gente vai ficar até meia-noite. É bom a gente ficar até meia-noite, mas a gente precisa descansar para poder... Então a gente marca uma segunda live, um outro tema, assim, e a gente continua falando. Isso, é um assunto realmente muito, como você viu, ele é rico, assim, dá lives e lives, dá aula, dá anos e meses, né, falando, para vocês verem, em uma aula de faculdade, em 2 horas não tem como trabalhar esse assunto. Então, eu peço que a todos e todas que estudem, vejam e comecem a olhar mais para as suas crianças e para os seus adolescentes. Tá? Agradeço a todos e todas que entraram aqui, Eduardo, Mara, Ofuper, Nazira, Gabriela, Vitória, minha priminha, todos e todas. Tá? E, assim, alguém tiver com alguma dúvida ou tiver sofrendo algum tipo de violência, tiver com vergonha, eu tenho proximidade, eu tenho essa abertura para conversar com muitas pessoas, tanto que muitos conversam comigo sobre o assunto, que eu estou aqui, certo? Envia uma mensagem, pede para conversar comigo, que a gente vê as melhores estratégias para acabar com esse seu sofrimento, minorar esse sofrimento. Tá bom? Então, agradeço muito a você também. E é isso. Vamos juntos, faça a denúncia, eu disse que sem conselho tutelar, certo? E vamos proteger as nossas crianças e adolescentes e nos proteger ao mesmo tempo. Isso aí. Obrigada, Ricardo. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, né, prestigiando, né, o Ricardo, também participando, né, da nossa discussão. Não ficaram tímidos, tá? Porque nas 2 últimas lives, realmente deu para perceber como o tema é um tabu também para as categorias profissionais, é para a sociedade de modo geral, independentemente de profissão, quem trabalha ou não, né, com a problemática, é um tabu. As pessoas não gostam mesmo de falar, tem psicólogos que nem gostam de atender esse tipo de demanda, né? Algumas colegas profissionais comentaram. Mas, é assim, hoje a pessoa ficou realmente bem mais solto, assim, fazendo perguntas, tecendo comentários também, a partir de tudo que você trouxe. Você realmente trouxe a realidade em si, trouxe o seu pensamento em relação à estrutura, né? Fez uma análise conjuntural das políticas públicas, da participação do Estado, ou melhor, da não participação do Estado, né, em algumas situações, da importância da capacitação profissional, enfim, você deu várias vertentes aqui. Se a gente continuar falando, a gente vai passar de 10 horas, já são 9h40. Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todos. A live vai ficar gravada aqui, depois vai ser colocada no YouTube, para quem não tem, né, Instagram. E sigamos firmes aí nos nossos debates, discussões cada vez mais, sigamos protegendo nossas crianças e adolescentes, e fazer live também é uma forma, né, de expressar proteção, tá bom? Beijo, Ricardo, um beijo a todos, muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã você tem aula, Ricardo, que amanhã tem live, na quarta-feira tem live, dá para você participar, quero ver você presente aqui na semana aqui. Você vai estar de plantão ou vai estar tendo aula? Os dois. Amanhã eu tenho aula e tenho plantão. Mas assim, se eu puder, eu vou dar
eu assisto depois também, tá bom? O bom é isso, que a tecnologia ela deixa gravado e a gente, não podendo participar nesse momento, a gente tem acesso a todos esses conhecimentos depois. É importante, mas nada supera a participação ao vivo, hein? Que é mais importante. Ó, beijo, 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 hein? Até mais. Até Beijo, mais, que a tchau. gente vai Muito se ver obrigado. muito mais ainda. Isso é verdade. Beijo, Tchau, pessoal. gente. Fica com Deus. Abração. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.